Boa tarde, gente. Vou continuar agora falando um pouquinho para vocês sobre o conteúdo dessa semana, tá bom? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre propriedades específicas da matéria. Mas calma, vamos lembrar. Desde o início do bimestre, o que a gente está estudando? A gente estudou substâncias puras, substâncias compostas, misturas, tipos de mistura, mistura homogênea, mistura heterogênea, não é? Formas de separação dessas substâncias. Agora a gente vai focar um pouquinho nas propriedades da substância, nas propriedades da matéria, tudo bem? Então a primeira propriedade que eu quero falar para vocês, ela se chama densidade. Eu imagino que vocês já tenham ouvido falar nessa palavra antes. Densidade é uma palavra muito comum, né? E para a gente entender o conceito de densidade, vamos pensar na seguinte pergunta, tá? O que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? O que pesa mais? Na verdade, 1 quilo de chumbo e 1 quilo de algodão pesam a mesma coisa porque têm a mesma massa, 1 quilo. Certo? O que diferencia é o volume que eles ocupam, porque a densidade deles é diferente, tudo bem? Então, a densidade está relacionada com a quantidade de matéria presente num dado volume. Então, se você imaginar 1 quilo de chumbo, o volume que ele vai ter é muito menor do que o volume de 1 quilo de algodão, porque a densidade do algodão é menor, tudo bem? Então, deixa eu escrever aqui para vocês. A densidade, então, é a quantidade de matéria em um dado volume, certo? Tá? Então, a densidade é a quantidade de matéria em um dado volume, ou seja, é a relação da massa da substância com o volume que ela vai ocupar. Tudo bem? Uma outra coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: o mais denso afunda, o menos denso flutua. Se eu coloco duas substâncias de densidades diferentes num recipiente com água, num recipiente com líquido, o que é mais denso, ele vai afundar. O que é mais denso que a água. E o que é mais leve que a água, o que é menos denso que a água, vai flutuar. Essa é uma outra característica da densidade que a gente precisa lembrar, tá bom? Só a título de curiosidade, gente, a densidade da água, ela é de 1 grama por metro cúbico. Ou seja, num volume de 1 metro cúbico, a gente tem 1 grama de água. Tudo bem? Tá? O leite já é igual a 1,03. O chumbo, por sua vez, tem uma densidade de 11,03 gramas por centímetro cúbico. Por isso que ele pesa mais. É centímetro cúbico, tá, gente? Em 1 centímetro cúbico de água, eu tenho 1 grama. Em 1 centímetro cúbico de chumbo, eu tenho 11 gramas. Então, ele é muito mais denso do que a água. Tá claro? Tudo bem? Então, tá. Uma outra propriedade que é importante vocês conhecerem da matéria é o ponto de fusão. Tudo bem? Ponto de fusão. Vocês lembram o que é a fusão? Quando vocês estudaram transformações, mudanças de estado físico da água, vocês devem ter estudado fusão. O que é a fusão? Fusão é quando a gente tem um elemento sólido se tornando líquido, ok? Então, o ponto de fusão vai ser a temperatura... Deixa eu trocar a caneta, essa caneta tá ruim. A temperatura em que a matéria passa do estado
sólido para o líquido. O ponto de fusão que a gente conhece melhor é o ponto de fusão da água, que a gente sabe que a 0 graus Celsius, né, quando a água está congelada e ela chega a 0 graus Celsius, é quando ela começa a ficar no estado líquido. Esse é o ponto de fusão da água. Agora, existem outros. O ferro, por exemplo, uma outra substância, o ponto de fusão do ferro é 1535 graus Celsius. Então, para eu ter uma barra sólida de ferro se liquefazer, virar líquido, eu tenho que aquecer a 1535 graus Celsius. Olha a diferença, tá vendo? Então, esse ponto de fusão, ele vai ser diferente de substância para substância. Cada uma tem o seu, tudo bem? Ó, o chumbo, o ponto de fusão do chumbo é 327 graus Celsius, tá? Então, se eu tenho chumbo sólido e quero ele líquido, eu preciso aquecê-lo a uma temperatura de 327 graus Celsius. Bem diferente da do ferro, bem diferente da água, tudo bem? Bom, então a gente falou sobre densidade, a gente falou sobre o ponto de fusão, agora a gente vai falar sobre a última propriedade, que é o ponto de ebulição. E isso também deve ser conhecido de vocês. Ebulição é o quê? Vocês já ouviram falar dessa palavra? Quando a gente coloca uma água para ferver na panela, aquela fervura, é a água entrando em ebulição. O que acontece durante a ebulição? A substância líquida se torna vapor, tá? Então, o ponto de ebulição vai ser a temperatura em que a matéria passa do estado líquido para o gasoso. Eu tenho uma substância em forma líquida, eu aqueço, vou aumentando a temperatura, Quando eu chego na temperatura em que ela começa a se tornar gasosa, quando o líquido passa a se transformar em gás, eu chamo de ponto de ebulição, tá bom? É a temperatura que a partir dela a substância muda de estado físico. A gente conhece o ponto de ebulição da água. O ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Quando eu aqueço a água e ela chega a 100 graus Celsius, ela começa a se transformar em vapor, tudo bem? Agora, o chumbo, por exemplo, tem um ponto de ebulição de 1749 graus Celsius. Olha que diferente, né? Então tem que aquecer demais para ele se transformar em vapor, tá? O álcool tem um ponto de ebulição de 78 graus Celsius. O álcool, ele vai entrar em ebulição antes da água, né? Porque a água precisa ser aquecida a 100 graus Celsius. O álcool, quando chega a 78, ele já começa a se transformar em vapor. E uma coisa que é importante vocês saberem que o ponto de ebulição, ele vai depender de outras características, por exemplo, da pressão atmosférica, da massa da minha substância, da altitude em que ela se encontra, tá bom? Então, esses valores que eu passei para vocês, parte do princípio que a gente está na pressão atmosférica de 1 atm. Mas se a pressão atmosférica muda, esses valores mudam também, tudo bem? Já a densidade, gente, só lembrando, a densidade, ela vai existir em matérias de todos os estados físicos, sólido, líquido e gasoso, tá bom? Serve para sólido, para líquido e para gasoso também, tá bom? Então é isso, gente. Essa é a matéria nova dessa semana, tudo bem? E aí tem umas coisinhas aqui na plataforma para vocês estarem lendo e depois os exercícios para fazer. Beijo!